Então, a regra 3-2-1 de backup, ele aumenta a nossa resiliência, mas ao mesmo tempo, ele também aumenta o nosso custo operacional. Então, nós temos que achar o equilíbrio entre aquilo que é seguro e aquilo que é efetivo em matéria de custo. Tá? É viável em matéria de custo. O preço da resiliência. Como gestores, nós devemos enxergar o preço de proteção dos arquivos como um seguro, entre aspas, que será incorporado ao custo fixo da operação. Como que funciona as minhas negociações quando eu vou abrir um cliente novo? Geralmente o cliente fala, cara, eu não queria gastar esse dinheiro. Eu acho que não tem necessidade de eu fazer esse tipo de investimento. Bom, depois de 3 anos a gente volta para conversar com o cliente e ele não consegue se ver sem aquela proteção porque ele já testou durante esse tempo e às vezes que ele precisou estava lá disponível. E ele fala, nossa, às vezes você perde um arquivo de planilha, que aquele arquivo de planilha tem 5 anos de movimentação. E se você fica sem aquele arquivo, você fica nu, né? Então, ter a possibilidade de você voltar a esse tipo de conteúdo, que é o que geralmente acontece, a escrita acidental, o apagamento acidental, um dano de disco que faz aquele arquivo ir embora, a gente consegue trazer de volta na maioria das vezes. Eu não posso garantir para você que eu vou sempre conseguir trazer de volta, porque uma pane de disco, às vezes ela está ali durante meses me dando arquivos danificados que não servem de nada para mim. E aí eu tenho que ter uma segunda camada de proteção, além dessa primeira, que seria verificar se aquilo que está sendo gravado é seguro ou não. E isso tudo demanda tempo, responsabilidade, demanda um monte de fatores que a gente tem que botar no custo. Então eu queria passar agora para você algumas estatísticas relevantes. Eu fiz uma pesquisa com os clientes que a gente tem, são pequenas e médias indústrias, e eles estimaram para mim que é mais ou menos, eu fiz a média entre eles, R$ 6.380 é o custo de 1 hora de inatividade dos meus clientes. Então, fazendo a média de todos, quando você para tudo, custa quase R$ 7.000 a empresa parada por hora. Agora, se você considerar que uma restauração de um ataque ou de uma catástrofe significativa vai levar de 13 a 16 dias para você começar a andar, isso vai ficar caro, né? Levando em consideração aquele custo hora, né? Então, a gente tem que ficar muito esperto. Claro, 85% dos incidentes de perda de dados estão relacionados à falha do disco ou erro humano, ok? A criptografia ela acontece em apenas 15% dos casos, mas quando isso acontece, ele é catastrófico, ela paga tudo, fica tudo criptografado, ou você paga o sequestro, que depende do movimento da sua empresa, como o hacker sabe quanto você fatura, ele vai dizer, olha cara, eu quero aí 300 mil, eu quero 30 mil, eu quero 100 mil, eu quero 1 milhão, e você vai me pagar em Bitcoin para eu restaurar os seus arquivos. E o pior de tudo, não existe a garantia de que você vai receber a chave para quebrar a criptografia, porque o cara não tem ética. Ele está ali para te roubar. E se ele puder roubar você 2 vezes, se ele receber muito fácil o primeiro sequestro, ele vai te cobrar o segundo. Entendeu? Eu falo, olha cara, quem sequestrou também foi um outro time, e esse outro time, ele quer tanto na chave. Então vai ter esse tipo de extorsão. Okay? Quando eu falei seguro aqui, algumas pessoas confundem com o cyberseguro. Cyberseguro é uma modalidade muito legal de seguro para garantir que a empresa que sofreu um ataque ou passou por uma catástrofe, ela possa se recuperar. Então a seguradora vai bancar a sua operação até você voltar a operar com os próprios pés. Só que a maioria das empresas não consegue se qualificar para o seguro-fiança por causa de compliance. O que quer dizer isso? Vamos dizer que você tem lá um disco rígido que está esquisito, o software está travado, você leva esse software, esse computador para o cara da informática, o cara da informática vai lá e formata. Então vai cobrar para você R$30 para formatar aquele disco e ele vai te devolver funcionando. Só que quando ele devolve funcionando, para poder te cobrar só R$30, porque às vezes uma restauração de um computador leva 4 horas, 12 horas, dependendo do volume de software que tem que ser instalado, ele vai lá para você e te cobra R$30 e bota um software pirata pré-instalado, sem nenhum tipo de proteção, mas vai resolver o teu problema, vai voltar a funcionar. Você não sabe que o software é pirata, porque você não é especialista nisso.
Só que a seguradora sabe. Quando o ajustador for olhar o que você tinha, ele vai dizer, cara, que você tinha um software pirata e a gente não vai te pagar por conta disso. Então é muito complicado, tá? Então o ideal é que a gente sempre tenha a imagem dos nossos discos. Eu vou fazer um vídeo, vou colocar no meu canal, como fazer a imagem do seu disco, com todos os seus softwares registrados, todos os seus softwares bonitinho, tudo original, para que você, na eventualidade de uma catástrofe de sequestro de dados ou uma fadiga de disco que fez aquele equipamento danificar, você possa voltar o teu software original exatamente do jeito que você tinha instalado desde o princípio.